E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos, eu sou o Homero e esse é o canal Traceja. Então, eu estou trazendo para vocês uma pequena aula que eu tinha prometido no vídeo anterior. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui no canto superior. Ele mostra uma apresentação básica da área de trabalho, do Photoshop, das ferramentas, para quem teve pouco contato com o programa ou está tendo contato pela primeira vez. E as imagens que eu usei naquela apresentação, então eu vou usar para fazer essa aula de hoje aqui com vocês. Mas antes, já clica lá no botão para se inscrever e deixa aquela força aqui no canal, valeu? Bom, essas são as imagens que eu já tinha escolhido, né, e tinha mostrado no vídeo anterior. Eu vou fazer uma composição baseada no filme E.T. o Extraterrestre. Vou deixar também o PSD aqui num link na descrição para quem quiser fazer em casa. Bom, eu vou então tirar essas imagens aqui do fundo, vou trabalhar com essa imagem do ET. Vou ampliar ela para fazer o recorte. É sempre importante que a gente recorte a imagem num tamanho maior, ou pelo menos já no tamanho exato que ela vai ficar no layout, porque se a gente recorta a imagem num tamanho muito pequeno e depois amplia, pode ser que se percam vários detalhes do recorte que você fez. Eu vou usar para fazer o recorte a ferramenta laço poligonal. Vou ampliar bem a imagem, é sempre bom trabalhar com a imagem bem grande para você conseguir ver bem os detalhes. Aí eu começo a seleção. Eu clico e arrasto com o mouse, né? Vou fazendo pequenas retas para conseguir fazer a seleção ao redor do objeto que eu quero recortar. Eu vou tirar o ET desse fundo, né? Por isso eu vou fazer a seleção ao redor desse pano que está na cabeça dele. Percebam que eu estou fazendo a seleção um pouco para dentro do elemento que eu quero recortar, para que não fique aparecendo aqueles pedaços do fundo, sabe? Quando eu terminar. Se eu errar também, eu posso usar a tecla Backspace para voltar os pontos selecionados. Olha aqui, ó. Então, eu consigo voltar esses pontos sem perder o que eu já tinha feito. E aí, eu vou continuando aqui. Quanto mais preciso a gente fizer, melhor. Porém, não é necessário se atentar muito a alguns detalhes, como esses pelinhos do pano, né, que praticamente estão fundidos com o fundo. Depois também dá para a gente recuperar um pouco disso com alguns ajustes. Agora eu vou acelerar um pouco o vídeo só para mostrar finalizando a seleção. Agora eu venho nesse campo de seleção e máscara para ajustar, refinar as arestas de onde eu selecionei. Aqui temos essa opção de visualização que dá para ver o elemento em um fundo branco, um fundo preto, ele todo em preto e branco também e até com a imagem que está na camada de trás. Para conseguir o contraste melhor com esse pano que é branco, eu vou deixar nesse fundo preto. Nessa opção eu controlo a transparência, a opacidade desse fundo de visualização. Nessa outra opção, eu consigo aumentar o raio da minha borda. E percebo que são detectados alguns detalhes, né, mais refinados do pano ali, como dá para ver. E aqui eu consigo suavizar a minha borda, então eu consigo ajustar para suavizar um pouco. Aqui eu consigo fazer ela ficar mais difusa, a borda, então ela dá um desfoque maior. O contraste também eu consigo fazer com que ela fique mais nítida, mais dura ou também mais suave. E nessa outra opção eu consigo deslocar minha borda um pouco para dentro ou para fora. Então eu vou deixar aqui, né, mais ou menos nessa posição. Aqui também eu vou fazer um ajuste, aqui também só dar uma suavizada. E aí eu venho nessa opção aqui embaixo, coloco para fazer uma máscara e dou OK. E pronto, está feito o nosso recorte. Percebam que ele pegou alguns outros detalhes da imagem, né? Não ficou aquele recorte tão duro como estava inicialmente. Bom, agora partindo para outra imagem, essa imagem do menino da bicicleta com o ET. Eu vou selecionar ela também. Eu vou primeiro deixar ela um pouco maior no nosso layout. Essa imagem ela é muito mais simples de recortar. Dá para ver que ela é uma silhueta numa cor só, né? O fundo também é de uma cor só. E ela mesmo forma um bloco único, né? Ou seja, não tem nenhuma parte separada. Todos os elementos estão unidos em algum ponto. Esse é um caso, então, que eu consigo usar a seleção rápida com a varinha mágica. Eu clico na imagem e ela já seleciona a forma inteira. Aí eu posso vir aqui na máscara de camada, só clicar nesse botão e pronto, já foi feito o recorte. Percebam que ficou só uma pequena linha branca, bem pequenininha,
ao redor de toda a imagem que pegou um pouco do fundo. Bom, eu posso fazer várias coisas para resolver isso. Uma das coisas que eu uso geralmente eu venho aqui nos estilos, a cor de sobreposição, Color Overlay. Aí eu seleciono a cor do objeto e dou OK. E ele fica então com a cor que sobrepõe toda a imagem, inclusive esse tracinho que estava de outra cor. Agora eu vou pegar então essa outra imagem da Lua, vou aumentar ela um pouco também para a gente conseguir recortar. Olhando para a imagem, a gente vê que o fundo também é de uma cor só, então eu vou fazer um primeiro teste com a ferramenta Varinha Mágica, clicar aqui no fundo para ver como que fica a seleção. Aí vamos dar uma olhada aqui, ficou com algumas arestas, né? Porque essa parte da lua ela está muito escura e não está fazendo contraste com o fundo. E tem vários detalhes ali, eu vou diminuir um pouco a tolerância dos tons para ver se fica um pouco melhor. Melhorou um pouco a seleção, pegou um pouco mais da imagem, mas mesmo assim ficaram várias arestas, né? E aqui diminuindo um pouco a imagem, também dá para ver que do outro lado ficou ainda pior, porque não pegou certas partes que estavam, acho que, um pouco mais claras. E aí eu vou então usar essa outra ferramenta de seleção, a seleção elíptica. Fiz um círculo, vou transformar a seleção, clicando com o botão direito. E aí eu vou ajustando a forma que já está pré-definida, né? Uma forma circular. Eu vou ajustando ela até ela se encaixar mais ou menos na borda da imagem. Eu deixo um pouquinho para dentro também, para aquilo que eu já tinha falado, de não pegar muito o fundo, né? Acabar não ficando aquelas cores de fundo aparecendo. Aqui na visualização eu vou deixar nesse fundo branco, para a gente conseguir ver direito. Se eu ajustar aqui, eu vou deixar em 100%, aí agora ficou legal, dá para a gente ver. Então, no raio aqui da borda, eu também vou ampliar um pouquinho, só para ele conseguir pegar alguns detalhes a mais. Eu vou suavizar um pouco a borda. E aí eu vou fazendo outros testes aqui embaixo para ver, então talvez diminuir um pouquinho só, deslocar para dentro a nossa borda. Talvez o contraste um pouco, deixar ela também a borda um pouquinho mais, deixa eu aumentar um pouquinho só para ver. Deixar ela mais desfocada. Aqui na suavização, vou deixar em 4 mesmo. No raio da borda, talvez eu diminua só, porque eu quero poucos detalhes. Eu só que não quero que fique aquela forma dura. Eu quero que fique só alguns pequenos detalhes. Então a gente pode ir aqui para ver como visualizar como é que vai ficar no layout. E aí é só ir nessa opção aqui embaixo e clicar para fazer a máscara de camada. E agora finalizamos os 3 recortes e então podemos ir para a próxima etapa. Agora, com as imagens já preparadas, vamos então montar a nossa composição. Eu coloquei aqui também um cartaz do filme do ET para a gente usar como referência para alguns elementos. Vou começar com a imagem do ET então, eu vou reduzir ela um pouco, colocar aqui nesse canto esquerdo. Vou girar ela um pouco também para ficar parecido com como está ali na silhueta, né? Como se ele estivesse olhando mais para cima. Vou posicionar a lua aqui atrás, vou girar ela para deixar essa parte mais clara também para baixo, para ficar um pouco parecido com o cartaz, como vocês podem ver aqui. Vou colocar também a imagem da bicicleta, centralizado aqui, mais ou menos na lua. Eu criei uma diagonal, então eles estão meio que os objetos todos alinhados na diagonal para criar uma certa fluidez na leitura. Deixa eu aumentar aqui um pouco a lua, centralizar melhor essa imagem da bicicleta. Aí a gente vai ajustando um pouquinho, só dando aquele refinamento melhor na posição das imagens. Nesse espaço maior, na lateral direita, eu vou colocar então um texto. Eu vou colocar aqui o nome do filme mesmo, ET, o Extraterrestre. A fonte da palavra ET no cartaz do filme provavelmente é desenhada. Ela foi feita, eu acho que exclusivamente para o cartaz, porque eu não encontrei ela na internet. Então eu vou colocar essa fonte Brush Cree, que é uma fonte parecida que eu encontrei. Eu vou colocar aqui esses pontinhos também. Esse ponto aqui ficou um pouco longe da letra T, então eu vou diminuir um pouco a distância entre as letras. Com a letra selecionada,
Eu pressiono o Alt e aí com a setinha do teclado eu vou apertando para o lado, aí eu consigo diminuir essa distância. Agora eu vou colocar o outro texto. Vou escrever então o extraterrestre. Essa fonte eu encontrei realmente, é a fonte do filme, chama ITC Souvenir. Eu vou deixar aqui na descrição os links para quem quiser baixar essas fontes para fazer o exercício em casa. Dá para ver que apesar do texto estar todo em caixa alta, o E ele é um pouquinho maior do que as outras letras, né? Primeiro agora eu vou só reduzir então um pouco o tamanho do texto. E vou colocar o E num tamanho maior do que das outras letras dessa palavra, para ficar parecido com a tipografia do cartaz. Bom, a ideia básica então da composição é reforçar a interpretação da imagem de fundo, colocando o mesmo elemento que está lá em silhueta, fazendo essa repetição, né, dele na frente, em primeiro plano, destacando assim também o personagem ao qual o texto ao lado se refere. Podemos ir agora para a próxima etapa. Antes de começar a aplicar os efeitos, eu vou primeiro fazer uma organização nas nossas camadas. Eu vou selecionar essas camadas de texto, dou um Ctrl G, ele já cria uma pastinha com elas agrupadas. Eu vou digitar aqui um nome para a pasta. Eu vou jogar esse cartaz para cima. Clicando diretamente no nome na camada, você consegue renomear também. Eu vou colocar aqui um nome para a camada. Essa imagem do ET eu vou também colocar em uma pasta separada, porque eu vou aplicar alguns efeitos, alguns ajustes, aí eu vou colocar diretamente nela. A Lua também eu vou ter alguns itens dela, alguns efeitos e ajustes, então eu vou deixar uma pasta específica também para essa imagem. Essa camada de fundo, então, a gente não vai usar, eu posso clicar aqui no cadeado para desbloquear ela e arrastar ela para o lixo. Agora eu seleciono todas as camadas, dou um Ctrl G para criar um grupo, eu vou pôr um nome aqui para o nosso projeto e todos os itens já ficam dentro de uma pasta só. A organização das camadas, eu não sigo nenhum modelo específico, acredito mesmo que seja algo mais particular, né? Mas facilita muito quando a gente está fazendo um projeto, principalmente quando a gente vai compartilhar esse trabalho com outras pessoas, né? A gente está trabalhando junto com outras pessoas e também com aqueles projetos muito grandes, com muitas camadas, que a gente vai acabar se perdendo e às vezes não consegue entender nada. Então, essa organização facilita bastante. Agora eu vou começar pela Lua, vou fazer um shape aqui, uma forma, preenchendo por cima dela. Vou tirar primeiro essa borda. Vou colocar também uma cor. Eu quero um azul um pouco mais claro que esse fundo. E aí eu dou OK. E aí eu clico com o botão direito na camada da forma e posso colocar esse Create Clipping Mask. Ou também usar o atalho Ctrl Alt G. Ele cria uma máscara de recorte, é como se ele envelopasse na camada de baixo da Lua, ou seja, tudo que eu fizer aqui nessa camada de cima, ela vai aparecer somente onde está a imagem da Lua. E aí eu vou aplicar um modo de mesclagem nessa camada com essa forma, esse shape, em relação à camada de baixo da Lua. Vou deixar nesse Vivid Light para deixar o brilho um pouco mais intenso. Eu vou reduzir a opacidade, deixar ele um pouquinho mais transparente. Aqui eu vou colocar um azul um pouco mais escuro. Eu quero que aquela parte de cima fique mais escura, mais colorida, e a parte de baixo fique um pouco mais clara, parecido com o cartaz. E é isso. Eu vou aplicar agora um estilo na camada da Lua. Vou selecionar o Outer Glow, que é um brilho externo, né? É um brilho por fora da imagem. Aqui eu também vou colocar uma cor azul clara. Eu posso usar os modos de mesclagem também, aqui do estilo. Eu vou colocar esse Hard Light. Nesse campo eu consigo controlar a transparência, a opacidade dele. E aqui eu consigo controlar o tamanho desse brilho.
Eu não quero que fique tão grande, nem tão forte, tão intenso. Agora, sem fechar essa caixa, eu já consigo clicar aqui e aplicar um outro efeito, que é o Inner Glow, que é exatamente o contrário desse efeito que eu tinha aplicado, ou seja, ele é um brilho interno na imagem, né? Eu vou escolher uma cor para esse brilho e vou aplicar também um modo de mesclagem. Vou selecionar esse screen para dar um efeito de luminosidade na borda da imagem. Eu vou aumentar a opacidade para ficar mais visível, mas está vendo? É um brilho interno na borda da imagem. Também vou aumentar o tamanho. Ó, quando eu tiro, dá para ver a diferença. É bem sutil, mas ele já cria uma continuidade do brilho de dentro para fora. Então é isso, com a lua já está ok. Deixa eu fechar a primeira pasta aqui com os itens da lua. Eu vou então para essa outra imagem. Primeiro deixa eu só dar um ajuste, posicionar ela melhor no layout. Agora então eu vou aplicar alguns efeitos, ajustes nessa imagem do ET. Então eu vou selecionar uma camada de ajuste de cor, esse Levels ou níveis. Antes de fazer o ajuste, eu venho aqui na camada, dou um Ctrl Alt G, que cria uma máscara de recorte, para que os ajustes eles sejam feitos somente na camada da imagem do ET. Percebam nas sombras, nas partes mais escuras da imagem, que ela não está com contraste tão grande, está meio lavado, como a gente diz, né? Aqui nesse ponteiro deslizante eu consigo fazer o ajuste dos tons brancos, né, os tons mais claros, e nesse outro eu consigo fazer o ajuste dos tons mais escuros. Mas como essa imagem ela tem muitos pontos brancos, principalmente ali no pano que está em volta do ET, eu não vou fazer os ajustes dos tons mais claros para não correr o risco de estourar a cor, né? Ou seja, ficar muito branco o pano e acabar perdendo aquela informação do tecido, aquela textura do tecido. Então eu só vou fazer o ajuste dos tons mais escuros para aumentar um pouquinho o contraste da imagem. Se eu tirar a camada de efeito, dá para ver que ele ficou bem sutil, foi só para realçar um pouco os tons mais escuros. Agora eu venho aqui e crio uma nova camada vazia. Também vou nela e dou Ctrl Alt G para já criar a máscara de recorte. E renomeio ela. Eu pego a ferramenta conta-gotas e vou selecionar uma cor do fundo. Esse azul aqui, um pouco mais claro. E nessa camada que eu coloquei, eu vou já aplicar um modo de mesclagem, o Color Dodge. E aí eu pego a ferramenta de pintura, eu vou selecionar um pincel mais esfumaçado. A minha ideia é fazer uma camada de pintura, né, como se fosse um brilho que está batendo no rosto do ET vindo a partir da lua. Eu vou pintando aqui então, nesses pontos que estão mais destacados do rosto do ET, né, mais ressaltados, como se a luz estivesse incidindo primeiro nesses locais e também mais do lado direito nosso, né, que seria o lado esquerdo do ET, que estaria na direção da lua. Com esse modo de mesclagem, eu consigo também deixar alguns pontos mais vibrantes, né? Os pontos da imagem que já estavam claros, conforme eu passo aqui, eles mesmos já ficam mais vibrantes, como se tivesse uma iluminação batendo ali. E aí aqui eu diminuo um pouco a opacidade, só para não ficar tão forte. E aí eu pego a ferramenta borracha e vou apagando alguns pontos que eu acho que passou do limite que eu queria. E ali que pegou nas partes mais escuras também. E eu vou apagando e fazendo esse retoque. Eu posso diminuir também a opacidade da borracha. Aí quando eu passo ela, ela apaga parcialmente e eu consigo fazer um ajuste mais refinado nesse efeito que eu estou fazendo. E fizemos então esse efeito de iluminação a partir dessa camada de pintura. Dá para ver aqui o antes e depois. Percebam a diferença que o efeito faz. Agora eu vou colocar uma outra camada. Vou dar o Ctrl Alt G para criar a máscara de recorte. Vou colocar um nome também.
E aqui nós vamos fazer uma sombra na nossa imagem. Eu vou pegar a ferramenta conta-gotas. Dessa vez eu vou selecionar uma cor mais escura no fundo. E vou pegar aqui a ferramenta gradiente, degradê. Nessa posição aqui, o degradê linear. E vou arrastar para cima da imagem. Tá vendo? Agora eu vou pôr um modo de mesclagem Soft Light. E a gente conseguiu esse efeito mais sutil, né? Uma sombra, escureceu um pouco a imagem desse lado, deixou ela um pouco mais azulada, tirou aquele aspecto do pano que estava bem iluminado, bem claro, bem branco, para criar esse efeito mais noturno, como se tivesse realmente uma luz incidindo de um lado, né? A luz, o brilho da lua, e do lado contrário tivesse uma leve sombra. Agora então vamos partir para os textos. Eu vou primeiro dar um ajuste aqui, diminuir um pouco, deixar ele mais centralizado nesse espaço aqui, ao lado das imagens. Eu quero aumentar a área de respiro ao redor deles. E vamos aplicar um efeito também, usando como referência o cartaz do filme ET. Olha aqui, seria esse efeito ao redor das letras, né? Esse efeito de iluminação que a gente vai tentar reproduzir aqui. Eu vou aplicar o mesmo estilo que a gente utilizou na Lua, o Outer Glow. Aqui eu vou controlar a opacidade. Percebam que ele já está com os mesmos parâmetros que eu tinha colocado anteriormente. Eu só vou aumentar um pouquinho a opacidade, também está no modo de mesclagem Hard Light. E aí eu vou ajustando, porque eu não quero que fique um efeito muito forte, né, nem muito grande também. Então eu vou controlando a opacidade até eu chegar num ponto que ele fique mais leve. E aqui no outro texto, eu vou aplicar o mesmo estilo. O efeito é o mesmo, porém eu tenho que controlar novamente a opacidade, o tamanho dele, porque o texto muda, né? O estilo do texto muda, o tamanho, a proximidade das letras, então eu tenho que ir controlando para deixar da melhor forma. Aqui eu consigo espalhar mais o efeito. E eu vou ajustar o tamanho. Bom, é isso, então eu vou dar o OK. E agora concluímos mais essa etapa. Agora, para finalizar, eu vou fazer um ajuste mais geral de cor na nossa peça. Eu seleciono a pasta do projeto, dou um Ctrl J para duplicar. Deixo essa outra pasta com o projeto original reservada. E aqui eu vou tirar de dentro essa pasta com os textos, porque eu não quero aplicar o efeito sobre eles. E aqui no que ficou, eu dou um Ctrl E, que ele vai fundir todas as camadas numa camada só. Mas percebam que ele ficou uma rebarba das imagens, né? O que eu posso fazer nesse caso? Eu clico na camada, então eu dou um Ctrl A, que ele vai selecionar só o que está visível na área de trabalho. Aí eu dou um Ctrl C, Ctrl V, ele cola uma nova camada e eu deleto a camada anterior. Aí eu posso olhar nessa camada que eu coloquei e ela já está cortada certinha no limite da nossa tela. E eu vou renomear como camada de ajuste. Eu venho aqui em Filter e abro o Camera Raw. Aqui a gente tem várias opções para ajustar a cor da imagem que são bem bacanas de utilizar. O primeiro ajuste que eu vou fazer é na temperatura da imagem, ou seja, eu vou deixar ela um pouco mais fria. Eu vou deixar ela em tons mais azulados, como se tivesse realmente mais esse aspecto noturno. Então eu arrasto o cursor mais para o lado do azul aqui e posso deixar mais ou menos aqui nesse valor. Aqui na exposição eu vou aumentar um pouco para deixar ela mais clara, mais iluminada, mas tem que ser bem pouco para eu não perder as informações que estão nesses pontos mais claros da imagem. E também eu vou alterar essa opção para aumentar um pouquinho só o contraste da nossa imagem. E eu vou deixar as sombras um pouco mais marcadas. Vou colocar o ponteiro aqui nessa posição. E aqui esse último ajuste que eu vou fazer na saturação, vou tirar um pouco, para deixar também contribuir com esse aspecto mais noturno, né, mais frio da imagem. Percebam que os elementos já ficaram com o tom mais uniforme, dando essa ideia do clima que a gente quer passar na imagem.
É isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo de exercício aqui do canal. Exploramos algumas ferramentas que eu havia apresentado no vídeo anterior. Para você que não viu esse vídeo, ele está aqui no card, na tela. E você pode baixar também esse PSD, se quiser praticar com essas imagens, ele está aqui na descrição. Não precisa se prender exatamente na forma que eu fiz. Você pode conseguir resultados bem diferentes testando e experimentando. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um joinha se gostou do vídeo, toca lá no sininho também para ficar sabendo de todas as novidades. E valeu, brigadão, até a próxima!